A palavra do Senhor lhe encontra nesta manhã no livro de Romanos. Grande tratado de Romanos, autoria do apóstolo Paulo. Nós vamos ler no capítulo 3, versos 19 e 20, e depois no capítulo 5, a partir do verso 20 até o verso 4 do capítulo 6. Romanos, um livro que tem causado revoluções espirituais na história da igreja. Um abençoado livro. Vamos ler Romanos então 3, 19 a 20. Nós vamos ler a palavra de Deus, que a palavra do Senhor encontre um coração aberto e uma mente alerta em você e o edifique nesta manhã. Diz assim: sabemos que tudo o que a lei diz, ou diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. O verso 19 diz que, através da lei, toda boca deve se calar e todo mundo deve estar sob o juízo de Deus. E o verso 20 diz que, mediante a lei, nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Romanos capítulo 5, verso 20. Romanos 5, 20. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder a vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. O verso 20 então diz: a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Verso 21 diz que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reina pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo. Verso 1 do capítulo 6 levanta a pergunta: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? A resposta no verso 2: de maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Chegou aos nossos ouvidos a palavra do Senhor. Eu recebia uma tarefa de forma constante até na minha infância. Eu era muito agitado e minha mãe sempre achava coisas para eu fazer. Essa é a minha impressão numa leitura do meu passado. Naqueles tempos se tratava as coisas de forma diferente. Hoje acho que me dariam Ritalina. Naqueles dias se dava trabalho. Vai se ocupar, rapaz. A tarefa era o seguinte: naqueles dias nada de leite pasteurizado. O leite chegava em casa, era entregue na nossa casa, na sua forma natural. O leite tinha que passar pela fervura para ser purificado.
Em todas as casas havia esta vasilha, esse vasilhame chamado leiteira, em que se fervia o leite antes de consumi-lo logo de manhã. Leite integral, natural. E então a tarefa era o seguinte: Jessé, vem cá, olha o leite, para que ele não transborde. Porque o leite tem esse fenômeno de criar a nata por cima, então segurar o ar e ele sobe até transbordar da vasilha. É preciso que quando ele comece a subir ao estado de ebulição, então houve a purificação, se desligue o fogo. Jessé, fique e vigie o leite. E lá estava eu tantas vezes vigiando o leite. Mas sabe, tem leite que demora para subir. E não havia um celular, mas havia um gibizinho na mesa. E então lá estava eu com o gibi esperando aquele leite ferver, para eu então terminar aquela tarefa entediante. Mas o gibi era interessante. Quantas vezes a missão que me foi dada não foi cumprida? O leite transbordou a vasilha e caiu pelo fogão afora. Minha mãe, creio que tinha um relógio na cabeça dela. Lá do outro quarto, quando exatamente o leite transbordava, ela perguntava: Jessé, o leite já ferveu. E aí? Aí tudo complicava. Complicava tremendamente. Mas foi assim que eu aprendi o sentido do termo verbal transbordar. Transbordar. O que é transbordar? É este esparramar e cobrir tudo e acima de tudo. E é este verbo que é usado pelo apóstolo Paulo quando ele diz: onde aumentou o pecado, transbordou a graça de Deus em Cristo. Você entende isto? A graça, meu irmão, transbordou onde o pecado aumentou. Louvado seja Deus. Que obra maravilhosa, que poder. Onde encontraríamos algo igual? A graça transbordante do Senhor. Essa graça que cobre todo o pecado, essa mensagem maravilhosa que o livro de Romanos expõe de forma tremenda e explica como tudo isso foi feito por Deus em Cristo. A graça transborda de uma forma tremenda, diz o verso 20, é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Veja só, mediante a lei, nos tornamos plenamente conscientes do pecado. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. A graça transborda, sim, transborda. E olhando esses versos, vemos que ela transborda extrapolando a culpa. Seja qual for a culpa, a graça transborda por cima da culpa, seja qual for o tamanho dela, tamanha obra desta graça. Note bem, a verdade do Evangelho é a verdade que fala da culpa, isto é, fala do pecado. Não há entendimento da fé cristã e da obra de Cristo se não entendermos e aceitarmos o conceito do pecado, da transgressão diante de Deus, transgressão da lei, da santidade, da justiça de Deus. Está sumindo das pregações, dos ensinos, o conceito de pecado. Mesmo nas pregações de pregadores mais conservadores, eles não abordam a questão do pecado, não falam na realidade do pecado, e ficamos falando só sobre como nos sentimos melhores, sermos melhores, etc. Mas a verdade que a Bíblia apresenta nua e crua é algo tremendo e terrível. Nós somos pecadores e somos culpados. A lei é correta, é virtuosa, ela reflete a santidade de Deus. Mas o problema é que, para nós, ela é terrível,
Porque nós somos pecadores. Ela é perfeita, nós somos imperfeitos, então ela nos coloca numa situação difícil. Porque ela faz o quê? Revela a nossa imperfeição, acusa a nossa imperfeição. Ela demonstra e prova de que somos culpados, somos pecadores. O nosso problema, então, é essa separação de Deus pelo pecado. O nosso problema diante de Deus não é ontológico, não é uma questão de ser. Isto é, eu sou uma fagulha da divindade, mas estou separado do todo, então eu preciso fazer alguns exercícios espiritualistas para eu me reintegrar como fagulha da divindade ao todo, como ensinaria o hinduísmo, no seu modelo metafísico, o budismo e tantos outros. Nova Era pensa assim também. Não. O problema nosso não é ontológico, uma questão de ser. Então nós somos divinos e precisamos nos acoplar novamente ao todo da divindade. Não, nós somos pecadores. Nosso problema é ético, moral. Nós fracassamos, estamos rompidos com Deus. Não somos nenhuma fagulha da divindade, somos criaturas de Deus que falharam diante dele. E é sobre isso, então, que o texto está falando, e que a lei, então, vem para mostrar e até agravar a nossa situação. A lei agrava. Diz aqui que, por meio da lei, tornamos-nos plenamente conscientes do pecado. Plenamente conscientes do pecado. Lá está a praça bonita, um canteiro gramado. E os canteiros das praças normalmente ficam no meio do caminho da direção que a gente quer ir, não é assim? Então lá está aquele canteiro bonito, com a grama bonita, você tem que contorná-lo para ir onde você quer ir. Mas às vezes há pressa e é difícil resistir à tentação de cortar o caminho e passar em cima do gramado e do jardim. Quando nós fazemos isso, nós sabemos o que nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo algo errado, que não deveríamos fazer. Nós sabemos que não se deve atravessar o jardim e a grama, que a calçada é feita para caminharmos. Então lá está o canteiro e começam a cruzar o jardim. Alguém busca a solução e agora coloca então uma placa: proibido pisar na grama. E aí então chega o sujeito que está acostumado a cortar caminho e pisar na grama, atravessar o canteiro, e ele vê a placa: proibido pisar na grama. O que acontece? Ele já sabia que era errado, mas fazia de qualquer forma. Não respeitava o canteiro. Mas agora há uma placa: proibido pisar na grama. O que acontece? Agora vem a ele o pleno conhecimento do seu pecado. É isso que a placa faz. A placa não é ruim, a placa é boa, a placa fala a verdade, a placa está correta. Mas para ele, que é um infrator, ela é terrível, ela o acusa, ela lhe dá uma plena consciência de como ele tem agido errado na sua vida ou ali no seu passar pela praça. A lei agrava. Onde aumentou o pecado, felizmente transbordou a graça. A graça do Senhor é maior do que qualquer pecado. Mas o que é graça? Vamos recordar, nunca esquecermos o que é graça. Palavra maravilhosa, palavra do Evangelho. Graça é um favor que nós recebemos. Favor é aquilo que não merecemos. O presente de aniversário não é uma dívida, não é o pagamento de uma justiça. O presente de aniversário é um favor. É algo totalmente voluntário que a pessoa não merecia. Mas o favor realmente não merecido é aquele quando se dá a alguém algo que a pessoa, na verdade, deveria receber algo totalmente diferente. Um culpado, favor imerecido. Aquele que merecia toda a justiça vai receber o perdão. Favor imerecido. É isto que Cristo faz na cruz.
favor que não merecíamos. Não éramos ótimos, mas terríveis aos olhos de Deus. O conceito humanista que se espalha na mentalidade dos nossos dias é de um ser humano bom, cheio de bondade. A Bíblia diz que não, que nós somos terríveis. Mas há a graça de Deus, onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Cristo morreu na cruz pelo pecador. A cruz de Cristo cobre o pior dos pecados. Não há pecador, não há pecado sobre o qual a graça não possa transbordar, seja qual for. Enorme essa graça, tremenda esta graça. Em 1546 faleceu o reformador protestante Martinho Lutero lá na Alemanha. Ele convalesceu uma enfermidade prolongada no quarto, finalmente faleceu, e encontraram no paletó dele um papel, uma nota, onde ele havia escrito: somos todos mendigos. Somos todos mendigos. Isto mesmo, diante de Deus, à luz da lei, nós não temos nada a oferecer e não somos nenhuma beleza, somos mendigos. Imagine você se deparar com um mendigo na esquina, e lá vem aquele sujeito que não toma banho já há muitos dias, um sujeito sem parada, que vive de pedir esmolas, que não merece nada, não tem uma atividade, a não ser um andarilho. E ele então vem para cima de você, e o cheiro é terrível. Imagine o que você faria. Você daria um grande abraço nele? Creio que não, talvez deveria, mas não vai fazer isto. Por quê? É repugnante. E ele pede o quê? Uma esmola, algo que não é devido por justiça. Ele quer um favor, uma graça, que você então se condoa dele e dê alguma coisa para ele, que ele não pode cobrar. Não é merecido, seria um favor, um puro favor. A quem? A um mendigo. Alguém que você não quer levar para a sua casa. Alguém que você não quer perto de você. Meu irmão, meu amigo, minha amiga, nesta manhã aqui, nunca se esqueça que nós, diante de Deus, somos todos mendigos. E a lei demonstra isso de uma forma mais grave. Ela ressalta nosso estado de mendigos espirituais. Nós somos mal cheirosos diante de Deus. E nós não temos nada para oferecer. E o que nós precisamos é que Deus, na sua graça, se volte para nós. Essa graça que extrapola todo o pecado. Essa graça que recebe o pior dos mendigos, mais mal cheiroso, mais mal cuidado. Esse sujeito que nada tem. A graça recebe, louvado seja Deus. Extrapola a sua culpa. Que maravilha é esta verdade que a graça transborda. A graça transborda. Não há pecado, não há pecador que ela não possa receber, perdoar. Nenhum pecado foi ou é grande demais que seja maior então que a Cristo crucificado. A graça transborda. Já transbordou na sua vida? Já transbordou na sua vida? Eis a pergunta que você precisa enfrentar e responder. Você já chegou ao ponto de entender que você é um mendigo? E que você então precisa do favor, da graça de Deus que você não merece? E que Deus ofertou em Cristo na cruz. Cristo pagou toda a culpa diante da lei. Todo o pecado, toda a dívida espiritual caiu sobre ele. Você já chegou ao ponto de sentir o peso do seu estado, pecador, devedor, e clamou pelo perdão no Cristo crucificado. Ele morreu a minha morte, morri com ele, e você já entregou sua vida a Deus. Só recebe graça quem é pecador. Eu sou bom, sou perfeito e minhas falhas eu consigo cobrir todas. Você não precisa de graça.
você nunca vai ter a graça de Deus em Cristo. E a sua situação é terrível e triste, porque é enganosa. Você precisa da graça que extrapola o seu pecado. Mas você não conhece minha história, Jessé. Minha história é triste. Você não sabe por onde eu andei, você não sabe por onde eu estive, você não sabe o que eu fiz. Pouco me importa a sua história. O que me importa é que a graça de Deus em Cristo transborda sobre qualquer pecado. Transborda sobre a sua vida. É para você também. É para você também. A graça de Cristo transborda, extrapolando a culpa, mas então concedendo-lhe vida. Não apenas transborda para perdoar, mas para conceder vida. A graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo. É interessante que ele diz que a graça reina pela justiça, e o conceito de justiça é fundamental para entendermos também o conceito da graça. Nós, diante da lei de Deus, da justiça de Deus, somos culpados, somos devedores, estamos na pior situação. Como então podemos enfrentar a justiça de Deus? Aí é que entra a obra de Deus em Cristo. Cristo morre a minha morte, paga a minha culpa. E então eu sou justificado diante da justiça de Deus. Eu me torno justo diante da justiça de Deus, não pelos meus méritos, mas pelos méritos de Cristo em meu lugar. Cristo morreu a minha morte, a minha culpa caiu sobre ele. E é assim que eu vou encontrar a vida eterna. Sem essa justiça, sem esta justificação em Cristo, não encontro a vida eterna. Por isso o texto diz: a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo não há vida eterna, porque sem Ele não há justiça satisfeita de Deus para mim, na minha culpa. Concede-nos vida, a vida eterna. Quando você lê sobre morte e vida aqui nesses versos, os versos não estão falando de morte e vida física. Realmente, o impacto da obra de Cristo lida com a questão da nossa morte. Mas a questão aqui é a morte espiritual. A questão da morte física, da ressurreição, é consequência. O que importa realmente, o que é primordial, é se estamos vivos para Deus ou estamos mortos para Deus. Este é o ponto crucial. E então, diz o texto que, através da justiça, da justificação, mediante Jesus Cristo, nós encontramos vida e vida eterna. Qual é o conceito de vida eterna na palavra de Deus? O entendimento comum é que tem a ver com a ressurreição. Nós vamos experimentar a vida eterna algum dia. Não, esse não é o ensino do Evangelho. Vida eterna nas Escrituras se refere à vida com Deus, à vida acertada com Deus, à vida que encontrou perdão em Cristo, foi justificado e se reconciliou, se acertou com Deus e anda com Deus, pertence a Deus agora em Cristo. Isto que é vida eterna. Vida eterna começa já e não depois do cemitério. A vida eterna começa já. Jesus, na oração sacerdotal, em João 17, diz: ora, clama ao Pai por nós, que eles conheçam a Ti, conheçam a vida eterna. Tenham a vida eterna e conheçam a Ti. Ter a vida eterna é conhecer a Deus. É estar em comunhão com Deus. Estar acertado com Deus em Cristo Jesus. Vida com Deus agora em Cristo. Vida com Deus já em Cristo. Vida eterna já em Cristo. Essa é a experiência nossa quando a graça transborda em nossas vidas, quando temos um encontro com Deus em Cristo. A graça de Cristo transborda, concedendo-lhe vida, vida abundante, vida tremenda. E a graça de Cristo transborda então, libertando-o do pecar. Que maravilha! Nos liberta do pecar.
Capítulo 6 levanta a pergunta, depois dele afirmar que a graça nos dá vida eterna, ele diz: que diremos então? Ele havia dito que onde o pecado aumentou, a graça transbordou. Então cabe a pergunta: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Ora, se o meu pecado for grande, a graça transborda, por que não pecar mais para que ela transborde mais? E será mais graça. Na igreja de Roma, a qual recebe a carta de Paulo, havia um entendimento errado da graça. Que a graça perdoa absolutamente, então não importa como você vive. Esse entendimento errado, totalmente errado, é o que Paulo está corrigindo aqui. A pergunta então cabe: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? E a resposta dele é categórica: de maneira nenhuma. E outras palavras, é um absurdo isso. De maneira nenhuma. E aí a pergunta retórica: nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? A maravilha da graça é que ela não somente nos perdoa, mas ela também nos transforma. O pecado é terrível. O pecado nos aprisiona. Eu me lembro quando jovem, trabalhando numa empresa em São Paulo, logo depois do almoço, estávamos ali nas nossas mesas, de repente chega no balcão 3, 4 indivíduos, e lembro até hoje, olhei para eles, achei que eles não tinham cara de bons amigos, e de repente eles puxaram armas, era um assalto. E então nos encurralou ali naquele escritório, levou todos nós contra a parede, e nos mandou sentar no chão, e começaram a amarrar nossas pernas, amarraram meus braços para trás, e colocaram uma fita adesiva enorme na minha boca. Depois de realizarem a obra deles, se foram. E aí ficamos ali um olhando para o outro, com as mãos para trás, sentados no chão, pés atados, a boca tampada com uma fita adesiva e fazendo para o outro. Atado, amarrado, não conseguimos nos mexer. O pecado, ele é terrível, ele aprisiona, ele escraviza. O pecado vem sempre para ser esse domínio terrível, maligno em nossas vidas. Mas a graça transborda ao ponto não somente de nos perdoar, mas de nos dar um novo modo de viver, porque nós, pela graça, morremos para o pecado. Quando eu, sentindo o fardo, o peso do meu pecado diante da lei de Deus, sentindo ao ponto de não ter outra alternativa a não ser correr para o Cristo crucificado e dizer: o Senhor, a tua morte foi pelo meu pecado. Ali eu morro com Cristo, Cristo morreu a minha morte. Pela fé eu morro com Ele, uma morte espiritual, para então eu nascer para a vida eterna, a vida com Deus, não mais para o pecado, não mais para o pecado. É a morte do pecador. A morte de Cristo é a morte minha como pecador. E também é minha morte, então, para o pecado. Não mais vivo para ele. Há uma libertação além do perdão. Se alguém pudesse libertar alguém da cadeia, onde está condenado por crime, tem uma história de crime, é um sujeito pervertido mesmo, e alguém tivesse o poder de ir lá e dizer: olha, você pode ir, não precisa ficar mais na cadeia e cumprir a sua pena. E soltasse esse sujeito na rua, como ele sempre foi, soltasse na rua novamente um criminoso convicto. Onde está a grandeza dessa obra? Uma ação lamentável, essa libertação. Mas se a pessoa tivesse o poder de dizer: você está livre para ir, e de hoje em diante você será uma outra pessoa, aí sim. A graça de Cristo não faz a obra pela metade, mas a obra completa. Ela nos perdoa
Cristo morreu a minha morte, tudo está justificado diante de Deus, estou reconciliado com Deus, tenho vida eterna, vida com Ele para sempre, porque Cristo pagou, mas também me dá uma nova vida, onde o pecado é algo estranho. Haverei de lutar com ele, mas ele nunca será natural para mim como foi antes de Cristo. Ele será sempre um corpo estranho que me incomoda, com o qual eu tenho dificuldade de conviver. Ele sempre haverá de me oprimir. Eu terei que correr sempre para Cristo, confessar, não para ter a vida novamente, mas porque eu tenho a vida e Ele é estranho a essa vida. Correrei para Deus em Cristo, confessarei meu pecado, não para me tornar filho de Deus em Cristo, mas porque sou filho de Deus em Cristo, haverei de confessar a meu Pai, e que tudo esteja em ordem entre eu e Ele. A libertação no pecado. A graça de Cristo é algo que você não encontra em nenhum outro lugar, em nenhuma outra pessoa. Passa pela obra de Deus encarnar, vir ser um de nós, para tomar nosso lugar onde? Na cruz. Tomar nosso lugar onde? Na condenação. Para que esse que é perfeito e justo pagasse pelo injusto e então recebêssemos a vida e a vida eterna, a graça que transborda. Essa é a graça de Deus em Cristo, obra única. Se você perder a graça de Cristo, a graça de Deus em Cristo, você será alguém perdido para todo sempre. Para todo sempre. A única saída, a única resolução está na graça. A busca de compensar através dos seus méritos religiosos, morais, é infrutífero, é luta em glória. Você nunca será perfeito, será sempre devedor diante da lei de Deus. Mas Deus o ama tanto que veio em Cristo para oferecer você graça. Graça maior que o seu pecado, que extrapola a sua culpa, que Ele concede vida com Ele, vida para sempre, que o liberta do pecar. Houve um homem na Inglaterra chamado John Newton, faleceu em 1807. John Newton, na sua juventude, entrou para a marinha militar inglesa e depois passou para a marinha mercante, mas como capitão de navio negreiro, lá no século XIX e XVIII. Mas uma vez ele estava no mar e uma tempestade veio sobre o seu navio, como ele nunca tinha visto antes, e começou a causar danos, inclusive ali mesmo pessoas pereceram. E naquele dia ele foi sacudido da sua morbidez espiritual, nessa vida que ele levava, traficando escravos da África para as Américas. E ele ali entendeu a sua pequenez. A tempestade foi o começo do quebrantamento dele. E John Newton começou uma peregrinação espiritual que chegou, inclusive, então, um dia à conversão, ao encontro com a graça de Deus em Cristo. Essa graça transformadora. E John Newton acabou se tornando um pastor e também se tornou um militante numa associação para a abolição da escravidão. Ele foi muito influente na vida de um parlamentar inglês chamado William Wilberforce. William Wilberforce, parceiro então de John Newton, lutou no parlamento inglês pela abolição da escravidão por 20 anos, na sua carreira parlamentar. E finalmente a Inglaterra aboliu o comércio de escravos em 1807 e fez a abolição total da escravidão nas colônias em 1833. Isso tudo por influência de parlamentar como William Wilberforce. E depois a Inglaterra pressionou o Brasil e o Brasil também acabou abolindo a escravidão. Mas John Newton é transformado de um homem difícil, terrível, numa atividade lamentável como traficante de escravos, capitão de navio negreiro, para ser um servo de Deus. E ele
Escreveu alguns hinos também. E há um hino cujo título em inglês é Amazing Grace. Estados Unidos hoje está se tornando uma nação muito secularizada, mas não sei se seria verdade hoje ainda, mas até pouco tempo atrás, talvez esse hino seria a música mais conhecida nos Estados Unidos. Se você começasse a cantar num bar, todo mundo no bar cantaria, ainda que não entendessem o que estavam cantando. A música foi vertida para o português com o título Preciosa Graça. Preciosa a graça de Jesus, que um dia me salvou. Perdido andei sem ver a luz, mas Cristo me encontrou. A graça então, no meu coração, do mundo libertou. Oh, quão preciosa salvação a graça me ofertou. Que isso possa ser verdade na vida de cada um aqui nesta manhã. Oremos. Louvado seja o teu nome, Senhor, pela tua obra em Cristo por nós, obra que envolve a cruz. Louvado seja o teu nome por esta graça inesgotável, mas também inexplicável, porque o Senhor nos amaria desta forma. Mas entendendo ou não entendendo, nós vemos a maravilha única dela e te louvamos, Senhor, por tal graça, por tal obra em Cristo por nós. Louvado seja o teu nome, porque a tua graça é transbordante. Louvado seja o teu nome, porque ela é suficiente, então, para cada um aqui, seja qual for a história. Aqueles de nós que já receberam o transbordar desta graça em Cristo, Senhor, que o Senhor nos firme nesta manhã, nesta graça. E se alguém que não recebeu ainda, se a graça não transbordou ainda nesta vida, que este seja o dia, ó Deus. Que haja salvação, encontro contigo eterno em Cristo. Assim nós oramos em Cristo mesmo. Amém.